Na verdade, confessar não é fácil. Você tem que aprender a confessar, né? E eu não tinha essa primeira confissão, eu fui e falei, vou falar só isso aqui, que isso aqui é muito cabeludo, eu não vou falar. Aí o Espírito Santo, que já vai mexendo contigo, vai falando, você tá errado. Sim, Tá, né? Te ensina, né? Ele ensina, vai me ensinando, vai te mostrando, vai né? me mostrando. Aí um padre, eu gostei muito de um padre, aqui da São Vicente, o Padre Aldo. Coisa mais fofa, o Padre Aldo. Fui me confessar com ele, eu tava nessa caminho da perfeição da... Aqui já então? Aqui não já. Foi mais na Já Argentina. não foi na Argentina, mas na Argentina eu já fiz várias confissões e melhorando, né? Quanto tempo já casa que você voltou aqui, que agora você tá morando aqui? Olha, vai fazer 4 anos. 4 anos. 4 anos. Aí eu fui me confessar com o Padre Aldo, e o Padre Aldo é muito assim, doce, né? O Padre Aldo falou assim, contra qual mandamento você pecou? É importante saber, né? Ele estava assim pertinho de mim, assim. Contra qual mandamento você pecou? Aí eu olhei pra carinha dele e falei assim, traga minha terra. Meu Deus! O que tá acontecendo? Mas ele foi tão doce, né? Que ele não te deixa assim, mal nem nada. Ele foi tão assustada, doce, né? parecia o Aí ele falou assim, contra o primeiro. Olha só. Ai, meu Deus. Porque ele disse assim, para você fazer uma boa confissão, você tem que observar os 10 mandamentos. E a gente mais ou menos sabe, né, como que é a gravidade, aí, né? Aí você vai, um por um, você vai vendo. O primeiro, o segundo, o terceiro, aí você vai tirar o que você pecou. E o padre me ensinou nesse momento. E falou assim, idolatria, né? A idolatria vai contra o primeiro mandamento, né? Sim. Você acredita em horóscopo, você acredita em superstições, você escuta o teu signo, vai nos adivinhadores, que lê a carta, que faz... Essa daí não dá, né? Não tá nas havia sido que a gente peca contra o primeiro mandamento, que é a idolatria, né? Aqui a gente tem nossa confessora, nossa orientadora, né? A nossa mãe. Não precisa ir nos homens, né? Porque é difícil, né? Só um amigo de Deus vai poder te dar um conselho, uma palavra certa, né? Aí eu aprendi. Então, assim, a gente vai aprendendo a se confessar conforme a gente se abre a querer melhorar, né? A não ficar naquela religiosidade. Porque religiosidade é você fazer as práticas que ir na missa, fazer as coisas que tem que fazer na missa. Né? Isso aí é religiosidade. Espiritualidade é outra. É que você quer mergulhar e conhecer, né, a Nossa Senhora profundamente, né? Conhecer a lei da tua igreja, tudo isso, né? Então, que interessante. Religião. Religiosidade e espiritualidade. A irmã Cássia tá... É diferente, né? É um livro aqui para nós. Então, ela sabe isso porque ela também ia nos padres, pedia conselho, né? E olha como Deus conduziu a vida dela, né? Ela encontra as palavras bem precisas, bem certas, né? Porque o que ela precisava saber, o padre falou para ela, e ela hoje está aqui, né? Passando para nós isso, né? A experiência dela, tudo, a vida dela, né? Com o sacerdote é muito importante. Então a gente refletir sobre isso, né? Batismo, que ela falou que os pais não levam seus filhos de criança. Então não dá importância. Talvez tenham outras prioridades, né? Mas o batismo deixa para trás, né? Deixa. E a penitência, né? O sacramento da penitência, que ela nos falou muito bem. E também os nossos comportamentos, não só nos tempos quaresmais, né? O celular na igreja, gente, meu Deus do céu, eu fico abismada. Meus filhos, eles usam o celular, mas na igreja, gente, meu Deus, até em casa eu coloco um limite. Imagina na igreja, a mãe pega o celular e entrega na mão das crianças. Em lugar de ficarem atentos, né, aos rituais que a gente faz tão lindo na nossa igreja, e a gente está ensinando de aproveitar esse momento para ensinar, para passar para nossos filhos. Claro. Então, é porque a gente não está passando, a gente acha que essas criancinhas não entendem, mas entendem tudo. Entende. É bom a gente saber isso. Você sabe que a gente é observado, né, Sarita? A gente é observado pelos nossos filhos.
As crianças, eles aprendem rápido, né? Olha só. Eles aprendem rápido, ele absorve as coisas rápidas. E se espelha na mãe e no pai. Se espelha na mãe e no pai. Então, antigamente eu falo assim, eu mesmo... quanto dura uma missa? Se o padre apenas uma horinha, né? Tem padre que nem chega, não chega nem meia hora. Dependendo da idade, né? Eu conheço lugares onde é 15 minutos, então você não pode ficar meia hora, uma hora sem celular. Isso que falou Jesus. Vocês não são capazes de velar comigo pelo menos uma horinha, né? Exatamente. Como que a gente pode dar mais para Deus, mas Ele pede pelo menos uma horinha, né? Uma horinha. É isso que a gente não e entende, o que é uma horinha para tudo que esse Deus maravilhoso nos dá? Tudo que Ele é conosco, né? Tudo e o que Ele dá também, né? Porque Ele é tão grande, né? O amor dele é infinito, né? E a gente às vezes coloca mais esperança e amor nas coisas, né, terrenas, né? E esquecemos de Deus, né? E na igreja, gente, meu Deus, a igreja, o lugar mais sagrado que a gente pisa, e mais ainda quando a gente chega, a gente vê o Santíssimo aí, né? E a gente tem que aprender a respeitar mais, né? Respeitar, ficar mais em silêncio, né? Já silenciar o nosso coração, né? Porque eu sei que às vezes a gente chega a casa e a gente encontra as amigas, as comadres, né? E a gente quer cumprimentar. Mas é bom a gente saber que não é para cumprimentar todo mundo, porque casa de Deus é diferente, né? Engraçado, né? Eu vou falar um negócio assim, de repente as pessoas vão achar estranho. Mas, às vezes você tá na rua, a pessoa nem quer falar contigo. Finge que não vê, às vezes. Mas na missa vai, olá! Então, eu sou bem chatinha. Antigamente, agora não estou podendo ir, mas quando eu ia na missa, é difícil eu ficar falando lá dentro e às vezes eu sou vista por chata, né? Porque eu entro lá dentro e estou ali concentrada, né? Porque não podemos perder a graça de estar com Deus. Tinha me falado, né? Cássia, que ela foi na igreja, assim, e você ficou desconcentrada, até te causou um pouco como de nervo, isso, né? Que você queria ir rezar, você foi antes da missa e você encontrou um lugar, assim, meio barulhento, né? Sim, eu costumava chegar antes para poder rezar um terço, né? Então, Cássia, eu não consigo rezar o texto, nem me concentrar, fechar o olho e falar assim, como diz Deus, se eu tô atrás de mim tem alguém fazendo um barulho. Criança, né, que não sabe, não tem comportamento. Não tem. Aí um padre falou assim, gente, por que vocês não dão um brinquedo assim, não dê brinquedo assim, aqueles carros, sabe, que joga no chão e faz barulho. Faz um brinquedinho de pano, olha que delícia. É verdade. Que ele pode fazer assim e não vai ter barulho. Tem gente que tá querendo rezar, né? Então, querendo silenciar. Silêncio, né? Ó, te digo mais, na verdade, o silêncio, Raçarita, a gente tem já dentro, né? Eu posso estar dentro aqui, às vezes aqui dentro de casa, no meu quarto para orar, e eu vou orar. Só que de vez quando eu oro, vem na cabeça, a Sara me chamou ontem, não sei o quê. Você viu como é que é? Imagina o barulho interior seu com o barulho exterior do outro, a gente não consegue fazer mesmo. É um exercício, né? Tem que ser um exercício. Um padre místico fala isso. Falando de exercício, o nosso terço mariano também é um exercício muito espiritual, porque a gente contempla, a gente se exercita para chegar mais perto de Deus, de Nossa Senhora, dos anjos, né? Porque não é só repetições, né? É uma prática simples, mas que você consegue, igual você falou, fechar os olhos, imaginar Deus nos mistérios, né? E aí a gente vive também aquele mistério, né? Não é que a gente só imagina, a gente vive isso, consegue vivenciar isso, né? Sim. Também é isso. Então, por isso que a gente precisa da oração antes da missa, precisa entrar nesse clima de oração, silenciar nossa alma, como você falou, né? Nossa alma barulhenta mesmo, que por isso que a gente precisa ir na missa antes da missa, rezar e apresentar a Deus e acalmar nossa alma. Acalmar. Né? E quem melhor oração. Olha, gente, é muito difícil a meditação mesmo, né? De você se colocar para dentro e já dentro de casa, se você não tem nenhum... Aqui não tem barulho, eu não tenho assim, barulho, né? Imagina que para mim aqui é difícil às vezes de eu me concentrar, porque passa um pensamento, né? Ai, não apaguei a luz do banheiro. Ai, não sei o quê.
A gente está contaminado desse barulho. A gente já tem isso mesmo no subconsciente. Dentro de, né? Então imagina você que vai na missa e tem um barulho. Você pensa que você está no restaurante. Eu falei, Jesus, será que eu estou no restaurante ou estou no templo? Você me contou uma vez. Então, e isso é gravíssimo, né? Grave, porque na verdade o nosso Deus merece muito respeito. Merece. O nosso Deus. Ele é o único que merece. Ele é o único, como que fala, o jovem rico falando assim, por que me diz que sou bom, né? Só Deus é bom. E ele é bom demais, Sara. E como que às vezes a gente temos que refletir mesmo e mais sobre isso, né? Mais ainda agora, né? Que a gente tem que cuidar mais, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque ele é demais de belo. E só ele merece realmente. Poxa, a gente não pode dar 1 hora ou 2 horas de silêncio total. Eu acho que ali é que a gente não tem a graça da disciplina, né? Falta um pouquinho, né? Então, esse daí a gente tem que intensificar mais nas nossas igrejas, né? Porque é bom a gente passar isso para nossos filhos. Nossos queridos e amados filhos. Para que eles tenham noção também, né? E nós temos exemplo, né? Porque se eu mesmo levo o celular e tô lá, também não vai dar, né? Não. Então é isso, gente. Tem um vento aqui. Tem muito vento. Acho que vai chover de novo. Vai. Então é isso, o chamado, irmãos e irmãs. A gente vamos refletir um pouquinho cada um nas nossas casas, né, sobre a palavra do Evangelho, da primeira leitura também, né? E eu gostaria que cada um de nós, nas nossas casas, a gente refletisse mais isso, né, com nossos filhos, né, e nas nossas comunidades também, né, a importância de a gente silenciar mais, né, e para quê? Para que todos os mandamentos, os preceitos, a lei de Deus, né, e tudo aquilo que a gente vai escutar mais agora de hora para frente, né, porque a gente está entrando nesse tempo quaresmal, né, então para a gente entender melhor, né, porque não tem como a gente entender a palavra se a gente está cheio de barulho, né, interior e também exteriormente, né. Então é bom a gente entrar já nesse clima de oração, também praticar em casa, fazer mais oração em casa, prender uma vela, né, colocar um altar lá na sala, assim, né, que seja visto, né, por todos. Então tem que ser um encontro lá, um encontro de família lá, entre filhos, com os pais, os filhos com os pais, né. Porque outra vez a gente estava falando também que os filhos agora já não sentem amor pelos pais, porque os pais se fecham muito, não transmitem amor, né, carinho, nem segurança para os filhos, não conversam, né, cada um no seu canto, com o celular. O celular é mais importante. Então, o que eles estão recebendo do que aquela tecnologia está passando para eles, né? E a mãe e o pai terminou, morreu. Aqui não tem um horário, né? Tem que ter um horário certinho. Celular na mesa, eu vou falar de mim, não vou falar da vida dos outros, mas eu vou falar da minha casa. Na minha casa, por exemplo, na casa do meu irmão, a mesa é sagrada, né? A mesa é sagrada. A mesa é sagrada. A mesa é para quê? Para comer, para estar em comunhão, comunidade. Claro que sim, né, com os filhos, né? Mas não para cada um ter o celular na mesa. Não pode também, né? Tem que ter uma disciplina, tem que ter um horário. Olha, você vai ver. E o que você está vendo? Também tem que ver o que as crianças estão vendo. Tem que ver, né? Porque agora tem pornografia. A gente tem que falar disso. Tem que falar disso também com nossos filhos. Esses jogos satânicos muito. Ali de joguinho. Isso. Essa música satânica que é o funk. Que o funk, ele é um diabólico ao diabo. É, bem diabólico. Verdade, né? Então, aí, na mesa, por exemplo, para que é? Para conversar, para falar, filho, como é que você tá, o que você fez, o que está sentindo, o que está te doendo, o que você quer, né? É aí que tá, ser amigo, né, dos filhos para ganhar confiança e transmitir segurança para eles, né? Não tem. Por isso que as crianças estão muito frias hoje em dia, não cumprimentam, né? Não. Então por isso os pais também. Não estão transmitindo. Por isso também. Eu mesmo entro na minha casa, eu tenho adolescente lá com a minha mãe e a Tainara tá com 13 anos, né? Aí eu falo, Tainara, boa tarde, Tainara, bom dia. E ela? Ai, bom dia, tia. Aí porque você falou, né, pra ela cumprimenta, né?
Então, os pais também já não falam, nem pede a bênção para o filho, temos que voltar, a essas práticas. As crianças têm que ter uma tarefa, levanta, já abre a janela, já deixa o sol entrar. Arruma seu quarto. Arruma seu quarto, estende a, né, estende a cama. Essas práticas. Essas práticas são básicas, né? Tem que ter mesmo, mas temos que ter, porque por aí que começa, né? Por aí começa tudo. Então, a obediência, né? Começa em casa, tudo em casa, né? E a gente, eu acho que esse é um chamado mais para os pais mesmo hoje, né? Deus está fazendo um chamado especial para os pais. Sim, porque os nossos jovens realmente precisam da família reunida, porque você viu o caso que eu te comentei da Vitória. Eu vou falar rapidinho, dá tempo eu acho. A Vitória é uma menina de 17 anos, lá em São Paulo. Ah, sim. A Vitória é uma menina bonita demais. Me doeu tanto. Por quê? Porque ela é adolescente, menor de idade, trabalhava de noite, saiu 11h30 do trabalho. O que uma menina de 17 anos está fazendo a essa hora na rua? Depois se encontraram ela toda machucada, né? Foi assassinada brutalmente, tiraram o cabelinho dela. Ixi, fez um monte de coisas terríveis com ela. Nova, né? Que tem um final muito triste. E aí o repórter foi lá e perguntou, fez umas perguntas para o pai, né? E o que foi mais triste é que o pai não sabia com quem a filha andava. Não sabia, olha assim. O pai não sabia, não sabia quem que era o rapaz com quem ela saía. Então, esse pai, ele não percebeu que o bem maior, como diz o padre Paulo Ricardo, o bem maior dele era a vida da filha, era a filha em si. Então, como que um adolescente desse tipo vai estar trabalhando, né? Vai estar. De noite, sozinha, não pode. Então, o nosso bem maior é a nossa família, nossos filhos, depois de Deus. Né? O primeiro nosso bem maior é Deus. E depois está a nossa casa, nossos filhos. Né? Então, verdade, Cássia, por isso tudo que você tem nos que fala. Cuidar. Então aí que tá o que você falou, já não conversam mais por quê? Não conversa. Porque esse pai não conversava com a filha, não sabia com quem ela saía. E ela não se abria em casa porque estava fechada no celular. Mundo, né? Chocou muito essa notícia, é muito triste. Mas é o reflexo agora da nossa sociedade, né? Dos jovens, né? Lamentavelmente, né? E isso pode acontecer conosco que estamos na igreja, né? Então, pode, claro que sim. Uma alerta para nós, né? Pra gente ficar atento, né? Cuidando mais, né? Amando mais os nossos filhos, né? Porque são nossos bens. São nossos bens, né? maior. Para quem é pai, para quem é mãe, qual que é o seu maior bem? Depois de Deus, a sua esposa seria, né? Se todo mundo está casado, ela, ele. Depois de Deus vai ser a esposa, o esposo e os filhos. O lar, a casa, o lar, doce lar, como eu falo. O que a gente vai apresentar a Deus, né? Vamos prestar conta, né? Também. Então, e depois muito vem obrigada, irmãzinha. A gente tem tanta coisa para escutar da nossa irmã Cássia. Você também. Não, é muita coisa, a gente aprende tantas coisas com ela. Eu sempre falo para ela. Ela queria ter uma família, né? E hoje Deus está concedendo ela uma grande família, porque é muita responsabilidade para nós também ficar aqui, falar um pouco, né? Mas ela tem muita coisa assim que Deus foi mostrando aos poucos para ela e ela consegue transmitir isso para nós hoje, né? Então, eu que agradeço poder servir, né? Servir a comunidade. Servir, por supuesto. Servir aonde eu estou, né? Estou aqui, né? Nesse lugar da onde eu estou, mas é muito querendo bom, né? colaborar com o reino de Deus, né? Colabora muito, porque tem muita gente que está precisando escutar e ver isso também, né? Em seus lares, né? No lugar onde se encontra. Então, tá, muito obrigada, irmãos e irmãs. A gente se encontra, se Deus quiser, e Nossa Senhora assim permite, semana que vem. Semana que vem, já. Sim, semana que vem. Terça-feira, né? Terça-feira, de novo. Deus abençoe, até mais. Deus abençoe imensamente vocês, da comunidade São Geraldo e de todas as famílias do Brasil e do Paraguai. Amém, que assim seja. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, meus amores.